que o tema, como ontem, hoje, nós vamos continuar explorando a discussão. Ainda sabemos pouco sobre o que aconteceu, precisamos esperar tudo que vai ocorrer em relação à autópsia, né, da tragédia, dos 121 mortos, dos quais 4 eram policiais, supostamente os outros vinculados a grupos criminosos. Eu digo supostos, porque nós estamos muito em cima da hora, não podemos definir. Lembre-se do massacre do Carandiru, 1992, 111 mortos, né? Na véspera da eleição municipal, e interferiu diretamente na eleição municipal, e diziam que eles estavam fugindo. 92 tinham sido mortos nas celas, né, dos 111. Então, por isso que é necessário tempo para depois ver o que aconteceu, igual agora. Tem um pouquinho de tempo, de calma, vamos ver as autópsias, vamos ver se são só, entre aspas, 121. Nós hoje já sabemos muito mais detalhes hoje do que ontem, do que anteontem, e certamente na semana que vem saberemos mais informações. Mas dentro do que se sabe até o momento, o que nós estamos discutindo aqui é uma reflexão ponderada, né? Evitando extremismos e o oportunismo político-eleitoral. Ontem nós dissemos que falar de insegurança pública é um ativo eleitoral. Quantos parlamentares são oriundos da Polícia Civil, da Polícia Militar? Você já deve ter lembrado, uns 30, né? São muito mais no Brasil. Então, em termos eleitorais, é muito bom manter a insegurança. Desses, com raríssimas exceções, a maior parte deles incentiva a insegurança, porque isso dá voto. Infelizmente, nos últimos 40 anos. Isso teve um ponto de início aqui. Foi 1986, eleição aqui em São Paulo, que eu já expliquei para vocês num dos encontros anteriores. Ali você pode dizer que é o marco. Não significa que antes a segurança pública não fosse um tema, mas a partir da eleição de 1986 e do oportunismo de Paulo Salim Maluf e de um candidato à época que recebeu uma votação fabulosa como deputado estadual, né? E nunca a insegurança foi tão grande de que quando o Maluf foi governador do estado. Ele dizia: rota na rua. O novo governo que assumiu, esteve aqui conosco, o secretário de Segurança do Franco Montoro, Eduardo Mulaera, né, porque o nosso programa tem esse objetivo, tinha 5 viaturas a rota em funcionamento quando eles assumiram. Então era uma farsa, né, do senhor Paulo Salim Maluf. Então a ideia é justamente que nós estamos agora discutindo no calor da hora, é necessário um certo cuidado com as informações para a gente realmente saber o que aconteceu. Mas, com o que nós temos, é possível uma reflexão para discutir algo seríssimo, que é o crime organizado no Brasil, que é algo que está presente especialmente nesse século, né? No século XXI. Tinha algumas organizações que no século XX, mas fundamentalmente é um fenômeno do século XXI. Recorde-se São Paulo 2006, por exemplo, né? A história é fundamental, sem ela a gente não faz nenhuma análise. Recorde-se o que aconteceu quando Cláudio Lemba era governador do estado, em 2006, a tragédia que foi aqui em São Paulo. Então hoje, continuando essas discussões, nós teremos aqui no estúdio conosco o Dr. Felipe Ângelo, especialista em segurança pública, e vai entrar conosco, e já está aqui o nosso convidado, o Frederico Afonso Isidoro, mestre em ciências policiais, de segurança e de ordem pública. Vamos começar a nossa conversa. Eu vou, no meio da nossa conversa, citar um artigo do Página 12. Eu acompanho diariamente a imprensa da Argentina e, claro, o que aconteceu no Brasil está no mundo inteiro. Eu passei pela imprensa norte-americana, europeia, mexicana, que também eu estudei no México, por isso eu acompanho sempre também lá, e a Argentina. E tem um artigo no Página 12, que eu passei por um especialista de segurança pública, questão de 2 horas atrás, que é muito interessante. Eu vou ler um trechinho mais à frente no programa, chamado A Frente Ucraniana e o Comando Vermelho. Então, o número de milicianos do crime organizado, México, Colômbia e Brasil, que lutam como mercenários na Ucrânia, entendendo-se que não é todos que estão como mercenários na Ucrânia que são vinculados ao crime organizado na América Latina, mas do cartel Jalisco Nueva Generación, que é o cartel mais violento do México, estão lá ex-membros das Farc e, no caso brasileiro, do PCC e do Comando Vermelho. Tem até números, armas e porquê, mas mais à frente veremos isso. Então, passaria para o Dr. Felipe Ângelo. É uma questão que nós discutimos ontem, eu queria falar para o senhor. Foi uma surpresa o que aconteceu no Rio de Janeiro? Em termos de proporção da ação, são cerca de 2.500 policiais aproximadamente, a Polícia Civil, Polícia Militar, essa operação, e que levou até hoje, pelo que sabemos, 121 mortos. Não, bom, boa noite a quem nos assiste, agradecer pelo convite, e acredito que podemos dividir a pergunta em 2 respostas, né? Não acredito que foi uma surpresa no modo, né? Na maneira em si.
buscar combater o problema. A gente vem vendo, né, uma repetição desse tipo de operação de grande escala, com esse impacto na comunidade, na cidade de forma geral. Inclusive, queria me solidarizar e lamentar, né, junto à população do Rio de Janeiro, que viveu um dia de pânico ontem, dias difíceis hoje também, especialmente lamentar também pela força policial também ter sido exposta a esse nível de confronto. São 4 policiais mortos, e solidarizar a família desses mortos, solidarizar a família de todos os mortos e toda aquela comunidade que tem sua vida completamente impactada. E, de novo, sem surpresa, na verdade, a gente tem uma série de dados em relação a quais são os impactos cotidianos das pessoas que moram nessas comunidades, das comunidades vulnerabilizadas já por natureza, por uma série de razões socioeconômicas. E não só, né, com isso se espalhando e tendo impacto em toda a cidade do Rio de Janeiro. Então, não é uma surpresa. Infelizmente, temos insistido nas mesmas soluções para velhos problemas e, né, insistir em soluções que não têm trazido resultados. Me parece que é um pouco, enfim, explica a situação que a gente está no momento. Surpreendente, talvez, a escala disso, né? De fato, a gente teve aí a operação mais mortal da história do Rio de Janeiro, um contingente policial muito significativo, né, empregado em comunidades, né, grandes, especialmente, né, o Complexo do Alemão, a Vila Cruzeiro, Penha, regiões também de difícil acesso, né? O Rio de Janeiro tem muito essa característica territorial e geográfica que torna tudo muito específico naquelas comunidades. E de fato, né, você tem 4 policiais mortos, também uma proporção que você não tem na história recente um paralelo dessa forma. Coisas que vão se sucedendo, ou seja, não é surpresa no modo, não é surpresa no remédio, talvez surpresa na dosagem que cada vez vai aumentando mais e o doente cada vez mais moribundo, o doente cada vez mais à beira da morte. E depois todas as cenas, como o senhor colocou, e obviamente a gente tem que investigar, o que a gente tem que fazer agora, né, se faltou inteligência antes de colocar esses policiais na linha de tiro, parece que tinha um policial que tinha 40 dias de corporação. Exato, eu fiquei abismado com isso. Independente, sem, de novo, julgar e fazer qualquer tipo de avaliação do trabalho policial, né, sem ter essas informações, nesse tipo de conflitosidade, realmente me parece algo que, né, isso, você tem uma série de corpos que foram retirados da mata pela população civil. Não se sabe ainda, né, e é muito interessante porque, assim, na verdade, trágico, porque você tem o governador do estado já decretando um sucesso nessa operação, determinando que apenas há 4 vítimas, que são os policiais, todas aquelas outras, mais 100 mortos, né, determinando, sem nenhum tipo de investigação ou informação, no calor do momento, que são criminosos ou suspeitos, em que pese não haver pena de morte no Brasil, isso é muito importante deixar claro. E a gente não sabe até agora o nome de boa parte dessas pessoas mortas, não são identificados, ou seja, como é que você consegue dizer o percurso criminal das pessoas, se é suspeito ou não, se a pessoa não foi nem identificada, ou seja, não é uma surpresa no todo, mas as proporções de fato assustam. E pensar de novo na população, porque a população já está sob o julgo desses criminosos fortemente armados, que atuam na base da tirania, na base do interesse comercial. Você mencionou esse caso, por exemplo, de eventuais criminosos que são mercenários, ou seja, esse interesse econômico nessa atividade violenta como uma motivação principal. E é isso, né? E o remédio oferecido pelo Estado coloca essa população ainda em mais risco, em uma situação ainda mais caótica do que aquela que ela já vive cotidianamente sob o jugo das facções. O Comando Vermelho não terminou no Rio de Janeiro ontem, né? É isso que aconteceu. Ele não terminou. Vejo como essa é uma questão complicada. Ontem, hoje, nós discutimos, não é tão simples assim. Eu acho que o Dr. Felipe destacou um ponto importante, gostaria só de ressaltar, que você não pode dizer quem tem responsabilidade cidadã política num país democrático, desde a Constituição de 1988, promulgada no dia 5 de outubro, você não pode afirmar que você tem 121 mortos, 4 policiais, e temos de lamentar, evidentemente, esses 4 policiais. É inexplicável, um que tinha sido entrado na polícia, que vai para uma operação desse tipo. A irresponsabilidade de quem o designou para aquela tarefa, para um confronto daquelas proporções. Então, você vai dizer
que os outros 117 mortos, que sequer nós sabemos ainda o nome, origem, são todos bandidos. Quer dizer, o que o governo do Rio está fazendo é uma irresponsabilidade, pensando em eleição e achando que isso ganha eleição. Lembre-se que em São Paulo isso levou à derrota do candidato do então governador Fleury, que seria até candidato à presidência da República em 94. O massacre do Carandiru foi em 92. Então, essas análises no calor da hora, quando você começa a estudar um pouco mais, não é bem assim. Mas vamos em frente. Vamos falar agora com o mestre em Ciências Policiais de Segurança e de Ordem Pública, Frederico Afonso Doro. Agradeço o senhor ter aceito o nosso convite e coloco a mesma questão. Para o senhor, foi uma surpresa, quer dizer, o número de mortes, o tamanho da operação, a forma como foi enfrentado, e nós sabemos, infelizmente, a presença das organizações criminosas, não só no Rio, no Brasil inteiro, na região norte, nós temos no Nordeste, o general Santos Cruz ontem nos falou, indo de Fortaleza para Canindé, no Ceará, a cada pequena vilarejo que ele passava, ele via escrito CV, Comando Vermelho, ou GDN, os Guardiões do Estado, né? Guardiões do Estado, as organizações criminosas. Então, isso é um problema e são dezenas de organizações. Então, eu pergunto ao senhor, o que aconteceu especificamente no Rio de Janeiro, foi uma surpresa? Professor Vila, boa noite Felipe, boa noite a quem nos assistem. Não foi surpresa, né? Eu pego um pouco da sua fala, professor Vila, eu sou professor de Direito Constitucional há 25 anos, então você parte da premissa da própria Constituição, que trata muito pouco sobre segurança pública, né? E ela, sendo a lei maior do país, então ela deixa um vácuo, ela deixa chegar no ponto que chegou. Nós temos hoje uma guerra informacional, né? Então uma guerra de narrativas já há muito tempo. Então, as fotos, como elas são postadas, os recortes, eu não vejo como surpresa. Se nós partimos da premissa que se investigava aquele cenário há um ano, partindo da premissa que 2, 3 dias antes teve a invasão de uma comunidade na outra, com ataques, com uma senhora morta, com 60 e poucos anos, com um garoto, 30 anos para mim é um garoto, então também morto, que não tinha nenhuma relação com o próprio crime, e aí a operação foi deflagrada. É claro que uma operação com 2.500 policiais, você espera uma envergadura do outro lado. Qualquer protocolo básico dentro da operação policial impõe uma maior quantidade de efetivo policial do que aquilo que vai se deparar. Segundo o planejamento, conversei com vários colegas no Rio de Janeiro, apontava-se pelo menos 1.000 possíveis infratores da lei armados, e pelo que as imagens mostraram, não seriam armas de pequeno porte, de pequeno calibre. Então, a imensidão de policiais. Mas colocar um policial com pouco tempo de formado. Eu aqui cometo um dos maiores gafes que a gente pode ver dentro da ciência policial, que não se confunde com a segurança pública, que é você comentar uma ocorrência longe dela, no sofá, igual eu estou aqui sentado no escritório. Mas qual foi a posição desse policial por apenas 40 dias, por ele ter, então, uma menor experiência, né? Quem comandou a operação? Qual era o objetivo da operação? Apenas o cumprimento dos mandados de prisão, de busca e apreensão? Então, é algo complexo, é algo que foi planejado por muito tempo, e mesmo as baixas aqui entre as forças policiais, eu comentei isso ontem e hoje, eu entendo, infelizmente, como previsível. É uma operação de uma envergadura enorme. Então você tem do outro lado pelo menos 1.000 pessoas, sabido a quantidade de armas de longo alcance, as mais diversas espécies de calibres dos fuzis ali existentes. Havia sim uma possibilidade real, como aconteceu, de você ter agentes de segurança vitimados. Não entendo preliminarmente como uma falta de inteligência ou uma falta aí de planejamento. Era o caso concreto. Não vejo, Vila, por mais que possa surpreender, alguma surpresa nesse sentido.